Você já ouviu falar do termo passaporte da vacina? Pois é, alguns países como a França já exigem que as pessoas apresentem um comprovante de imunização contra a Covid-19 para entrar em diversos locais. Em São Paulo, o prefeito anunciou que o passaporte da vacina vai ser obrigatório na cidade. A Maria Elisa Diniz tem todos os detalhes. O prefeito da maior cidade do país, Ricardo Nunes, afirmou que o passaporte de vacinação será obrigatório para entrar nos estabelecimentos de São Paulo. A comprovação deverá ser feita através de um aplicativo da própria prefeitura ou pelo cartão de vacina. De acordo com o chefe do Executivo Municipal, o E-Saúde SP está em fase de testes e a previsão é que fique pronto até a próxima sexta-feira. Os donos de bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais devem exigir o comprovante. Quem descumprir a determinação poderá ser multado e o cidadão que não apresentar a comprovação pode ser impedido de entrar no local. A medida ainda não tem previsão para entrar em vigor. Elias. Olha, para falar sobre esse passaporte, eu vou chamar agora os nossos correspondentes Ricardo Ribeiro, Sabrina Silva e Laura Marques. Uma boa noite para vocês. Olha, essa situação causa polêmica, pois muitos consideram o passaporte uma forma de pressionar o cidadão a se vacinar. Mas estamos em uma pandemia e o objetivo é o bem-estar coletivo, né? Nós já falamos aqui, inclusive, sobre algumas cidades já obrigarem funcionários e servidores a se vacinar sobre o risco aí de perderem os empregos. Sabrina, a gente sabe que é uma situação difícil, polêmica e precisa ser muito bem analisada, não é isso mesmo? Boa noite. Boa noite, Elias, com toda certeza, boa noite a todos. Bom, Elias, historicamente nós já vivenciamos algo parecido. Em 1903, o médico cientista Oswaldo Cruz passou pelo seu primeiro desafio, que era da febre amarela, depois veio o segundo desafio da varíola e a obrigatoriedade da vacina e junto com ela também o manifesto, a movimentação anti-vacina. Hoje nós vivemos, teoricamente, num país democrático e por isso temos ou não a opção de tomar a vacina. Portanto, agora temos aí uma série de fatores que levaram às decisões por parte do governo, por exemplo, de São Paulo, com a obrigatoriedade formando esse passaporte. Eu conversei aqui, Elias, com vários profissionais e com a população, só para a gente ter uma ideia. O jurista me disse que é o seguinte: nós temos a nossa individualidade até que não fira aí a coletividade, ou seja, eu posso ter a opção de não tomar desde que eu não ofenda a integridade do outro, ou seja, eu não seja uma ameaça para o outro não tomando a vacina. A partir do momento que a minha individualidade entra na coletividade, aí a situação já muda. Agora, a população se divide em não, eu não vou tomar porque eu tenho a minha liberdade, eu não tenho essa vontade. E a maioria opta por tomar a vacina para proteger a si e proteger os próximos. Agora, os médicos também tomaram uma postura de, por exemplo, incentivar a vacina. E de que forma eles já estão fazendo isso aqui na região? Eles, para liberar as visitas aos hospitais, eles pedem que 2 doses das vacinas sejam tomadas pelos visitantes, pelos acompanhantes e pelas pessoas que frequentam os hospitais. É uma forma de incentivar a vacina, a tomada das doses da vacina, e é uma forma também de estimular a coletividade, ou seja, vamos preocupar com o próximo, gente, vamos preocupar que a vacina não é para si, não é somente individual, é pela coletividade. Agora, em relação a essa tomada de decisão de São Paulo, vindo para o governo de Minas, especialmente região Campo das Vertentes, não temos nenhuma sinalização, Elias, por aqui quanto a isso. Então, assim, obrigatoriedade ainda não. Ainda temos o senso, da ética, da coletividade, do bom senso, vamos tomar as vacinas. Por enquanto, nada obrigatório, apenas exigências no que tange à saúde, por exemplo, como é o caso dos hospitais, viu, Elias? É isso aí, Sabrina. Inclusive, nós sempre falamos aqui no jornal sobre essa situação, porque nós tivemos vários problemas relacionados à vacina, né? Primeiro, as pessoas que tomaram mais de 2 doses de forma equivocada. Nós tivemos também pessoas que estavam aí burlando, atestados médicos, pessoas que nem tinham problemas respiratórios e que de repente começaram a ter apenas para furar a fila da vacina. E agora, essa situação também, Será que as pessoas agora, tendo a vacina disponível, sendo que muitos países ainda estão com maior dificuldade do que o Brasil de conseguir, vão também deixar essa oportunidade passar em branco? É muito difícil, né, Laura? Uma boa noite para você.
Boa noite, Elias, Sabrina, Ricardo, a todo mundo que nos assiste também. Pois é, olha, essa questão do passaporte, né, que a gente está falando aqui, o passaporte para entrar em algumas localidades seria necessário apresentar esse comprovante de que você foi vacinado. Eu apurei sobre essa questão aqui no governo de Minas Gerais e também com a Prefeitura de Belo Horizonte. Por enquanto, assim como a Sabrina falou, aí no Campo das Vertentes ainda não tem essa possibilidade, governo de Minas e Prefeitura de BH também não estão cogitando ainda fazer esse passaporte de vacinação por aqui, Elias. Por que disso? Eu conversei com o infectologista Unai Tupinambás, que é um médico que é consultor da Prefeitura de Belo Horizonte para tomar decisões relacionadas à pandemia. Um desses médicos, né, são vários que participam desse grupo. Ele me disse que atualmente criar um passaporte como esse aqui em Belo Horizonte ou em outras partes de Minas Gerais poderia ser inclusive inconstitucional. Por quê? Hoje ainda não tem vacina para todo mundo, as doses ainda não chegaram em número suficiente para garantir que todo mundo seja imunizado com as 2 doses necessárias, no caso de alguns laboratórios ou no caso de uma dose só, que é o laboratório da Janssen, né? Então, segundo o infectologista Unai Tupinambás, ainda não dá para pensar em fazer esse tipo de restrição, em proibir a circulação das pessoas em algumas localidades, porque simplesmente uma boa parte da população ainda não pôde nem escolher se quer se vacinar ou não, porque ainda não chegou a vez de muitas pessoas. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a capital mineira ainda está vacinando as pessoas de 23 anos de idade. E aqueles de 18 até 22 anos de idade, né? Eles ainda nem puderam escolher se querem se vacinar ou não, né? Então, segundo o infectologista Unai Tupinambás, ainda não dá para pensar nesse tipo de proibição aqui para Belo Horizonte e para boa parte de Minas Gerais. No estado como um todo, atualmente a gente tem 76% da população adulta imunizada com a primeira dose, só a primeira ainda, e com as 2 doses, 36% da população aproximadamente. Então veja só enquanto a gente ainda está distante de uma imunização coletiva que de fato funcione para barrar a circulação do coronavírus. E como a Sabrina falou, a vacinação é uma barreira que é individual, mas é principalmente coletiva, porque a partir do momento que a pessoa está imunizada, baixa muito a possibilidade dessa pessoa ser infectada com a Covid e caso ela for infectada, a probabilidade dela ter sintomas graves ou de falecer é baixíssima. Então, é necessário que boa parte da população esteja imunizada para o vírus circular menos e gerar menos mortes, menos pessoas com sintomas graves, menos pessoas internadas. Então, até o momento, não dá para falar de um passaporte de vacina aqui para Minas Gerais, para Belo Horizonte. Boa parte de Minas Gerais também, exatamente pelo fato de que a gente ainda não tem imunizantes suficiente para colocar essa obrigatoriedade. Mas muitos especialistas dizem que essa é uma possibilidade muito interessante e outros países como a França, Israel, já adotaram essa medida por aqui, a gente lembra disso, né? Então, realmente é algo que parece funcionar em outras partes do mundo. Elias. Verdade, Laura. Inclusive, né, se você ainda não se vacinou, já chegou na sua etapa, você ainda não procurou algum dos postos de vacinação, procure. A gente tem falado muito sobre a importância de pensar no coletivo. Não é? Como a Sabrina bem disse, a Laura também acabou de reafirmar isso. Vamos pensar no coletivo, até porque, Ricardo, saiu uma matéria na CNN dizendo que 99% das mortes nos Estados Unidos de Covid-19 são de pessoas que não foram imunizadas. Olha só, um país que já está lá na frente, né, com a Janssen com dose única, 99% é muita gente. Isso quer dizer que a vacina funciona e, nesse caso, falar de passaporte é falar da vida daqueles que precisam também se vacinar e que às vezes estão com receio, né? E aí na Zona da Mata me parece que em Juiz de Fora tem uma questão voltada para os servidores, é isso mesmo? Boa noite. Boa noite, Elias, Laura, Sabrina, boa noite a todos. Sim, aqui foi publicado nesta terça-feira, dia 24, no Diário Oficial do Município, conhecido como Atos do Governo, um decreto em que a Prefeitura obriga a vacinação contra a Covid-19 dos servidores públicos. O descumprimento do que a Prefeitura considera dever de vacinação dos servidores empregados públicos e ocupantes de função pública, a partir da nova legislação, será considerada falta disciplinar.
Pelo texto, o trabalhador também vai precisar apresentar o comprovante da vacinação à Secretaria de Recursos Humanos, mas também e principalmente a seus respectivos departamentos. Então, quem é da saúde apresenta lá na saúde, da educação da mesma forma, e assim segue o protocolo novo que está publicado nesse decreto. As punições variam entre advertência, suspensão, demissão, destituição de cargo em comissão ou destituição de função gratificada. Portanto, a partir de hoje, está valendo essa norma. O servidor público municipal, seja ele comissionado, concursado, ele tem que apresentar essa vacina, o cartão de vacinação. Eu conversei hoje com o secretário municipal de Recursos Humanos, Rogério de Freitas. Ele me disse que essa determinação da prefeitura, ela não está ligada a nenhum descumprimento ou algum servidor que estaria desobedecendo a necessidade aí, e o cumprimento do seu dever com a vacinação. Ele garantiu que não há nenhum relato oficial ainda sobre isso no que diz respeito à Prefeitura de Juiz de Fora. Mas a gente está falando de um público de servidores, um total de 10 mil servidores, pelo menos, né, daí para cima. E até agora não houve esse relato. Ele disse que essa decisão foi tomada com base no que os municípios vêm fazendo para o cumprimento desse dever do funcionalismo público aqui em Juiz de Fora também, Elias. Obrigado, Ricardo. E é triste ter também que recorrer a esses mecanismos, né, para fazer com que as pessoas pensem no coletivo. Ricardo, Laura, Sabrina, muito obrigado. Daqui a pouco eu volto a falar com vocês.